Bom dia, igreja. Quando o pastor passou para mim, né, me ligou, falando que iria pregar, depois a Luciane confirmou, dia 21, você vai pregar na VID. E aí, fui buscando em oração, jejuei, para trazer uma palavra, aquilo que, em primeiro lugar, vem de encontro à minha vida, para que haja algumas mudanças, para que haja alguma transformação. E coincidentemente, eu não creio muito nessa palavra, Deus faz todas as coisas. As músicas que foram cantadas, o pastor acabou de falar agora sobre multidão, sobre discípulo, e que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja esta manhã, é sobre discípulo e multidão. Qual o papel, onde nós estamos nos encaixando? Como discípulo ou como multidão que apenas segue Jesus, ou como discípulo que realmente veste a camisa, enfrenta todos, não faz média com ninguém e vive o verdadeiro evangelho, aonde nós estamos plantados. Mas no início eu queria convidar aqui o Jefferson. Semana passada, pastor, o senhor falou que nós temos liberdade. Semana passada aqui o Jefferson, eu conversei com ele, eu queria que o Jefferson cantasse uma música, aí o Jefferson vai explicar a respeito dessa música, e vai ser o início da nossa introdução do culto. Bom, realmente o Marcos falou comigo, e durante a semana eu pensei numa canção, mas eu não sei tocar essa canção, né? E eu não consegui decorar os acordes para poder tocá-la. Mas eu vou cantá-la assim mesmo, tá? Para poder honrar a vida dele. E é uma música que fala sobre pessoas que seguem a Jesus, mas que fazem o que está na sua própria cabeça e muitas vezes não fazem muito bem, né? Então, Deus abençoe vocês. É uma música do João Alexandre, ela se chama Tudo é Vaidade. Vaidade no comprimento da saia, no cumprimento da lei. Vaidade buscando prosperidade, por ser o filho do rei. Vaidade se achando a igreja da história, vaidade pentecostal. Vivendo e correndo atrás do vento, tudo é vaidade. Vaidade buscando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade, por ter o povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Não crendo e sofrendo, perdendo tempo, tudo é vaidade. Falsos chamados apostolados, do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, felicidade, aquele que tem contra aquele que é. Rádios, TVs, auditórios lotados, ouvindo o evangelho da marcha ré. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. E a morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Obrigado, Jefferson. Com essa introdução,
o Jefferson cantando para nós, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em João, capítulo 6, a partir do verso 22. João 6, 22. Como eu disse, nós iremos falar sobre multidão e discípulos. Algo que é falado nessa igreja há bastante tempo, mas aí Deus foi colocando algumas características de discípulo, de multidão, e veio trazendo a minha memória daquilo que eu devo mudar, daquilo que nós devemos melhorar e sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, João, capítulo 6, a partir do 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo ao Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, por que chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Então, quais os sinais? Anteriormente, no capítulo 5, se nós começarmos a ler aqui os 5, Jesus fez a cura, Jesus fez a multiplicação dos peixes, e as pessoas, as multidões, estavam atrás de Jesus, inclusive alguns dos discípulos, porque Jesus tinha muito mais. Jesus escolheu 12 para estar mais próximo dele, mas existiam muito mais discípulos que caminhavam com Jesus no dia a dia, aprendendo a palavra de Deus. Só que muitos desses, exceto os 12, estavam interessados apenas no pão, no físico, naquilo que naquilo que o benefício que Jesus poderia trazer para cada um deles ou dar para cada um deles. E hoje, infelizmente, nas nossas igrejas, aí nós colocamos a nossa própria vida, você vai se colocando, né, nesse contexto, na nossa própria vida, nas igrejas, acontece isso também. Muitas pessoas vêm para as igrejas, vão para as comunidades, atrás de cura, não que é errado, atrás de bênção, como a música nos fala, da prosperidade, não que isso não pode ser o centro da nossa vida. O centro da nossa vida, como o pastor Alan bem pregou aqui semana passada e colocou o púlpito ali no centro da igreja, a palavra de Deus, ela tem que ser aquilo que realmente nos alimenta, aquilo que realmente nos dirige. A Bíblia tem que ser o nosso balizar. Sem a palavra de Deus, nós perecemos, nós vamos para um lado, para o outro, sem direção nenhuma. E aí, quando nós vamos fora da direção de Deus, a multidão fica andando para um lado e para o outro, sem destino, sem rumo. Mas quando o discípulo coloca a verdadeira palavra, o discípulo coloca o Jesus como centro da palavra de Deus, nós temos uma direção a andar, mesmo que, como foi cantado, como foi dito aqui, é por isso que eu não acredito em coincidência, já foi ministrado aqui aquilo que Deus colocou no meu coração, da palavra de Deus. Nós estamos apenas reforçando. A palavra tem que ser verdadeiramente o centro. Não importa se eu estou passando situação financeira difícil, se eu estou com um filho doente, se eu estou com um ente querido na comunidade terapêutica, mas a palavra de Deus, ela tem que ser o balizar, porque senão nós venhamos aqui todo domingo após domingo, e saiamos daqui diferente, a palavra não mexe conosco. Nós escutamos a palavra e saímos daqui diferente. Não saímos daqui diferente. Saímos daqui da mesma forma. Não tem um mover. Nós colocamos uma barreira e não deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. E assim é a multidão. A multidão, ela quer apenas os interesses, os prazeres que essa vida, os prazeres que essa terra nos dá
nos dá a cada dia, e não os interesses do céu, do reino. E a palavra de Deus nos diz, nos ensina, que nós devemos estar sempre olhando para o alto, olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. E o verdadeiro discípulo é aquele que não se fere com as palavras que, às vezes, o pastor Alain, o pastor Saulinho, ou alguns dos líderes, falam para a comunidade, falam para as igrejas, palavras duras, palavras que ferem, que nos machucam, mas não deram uma palavra dura esta manhã, uma palavra que nos confronta, porque muitos de nós querem ouvir só aquilo que nos interessa. Eu li um artigo num dos livros da teologia que eu estava estudando, até comentei isso lá no grupo do Dona Elci, que muitos de nós somos iguais àquelas as mães, donas de casa, até os pais que fazem comida, que separam o feijão, que vai para a panela. Eu achei até interessante o exemplo que ele deu. Nós pegamos os melhores feijões e colocamos na panela para poder cozinhar. E assim somos nós com a palavra de Deus. Nós colocamos nossos corações, nós deixamos a palavra descer para os nossos corações, aquelas palavras que realmente nos agradam, aquela palavra que realmente conforta o nosso ego, que nos deixa alegre, nos deixa para cima, mas uma palavra que vem para confrontar, uma palavra que vem para nos demonstrar crescimento espiritual. Aí nós começamos a falar mal dos líderes, começamos a falar mal da igreja. Então nós podemos pegar a própria Bíblia e rasgá-la e jogar fora, porque em João capítulo 6, 68, abre aí para vocês verem, Jesus respondeu, João 6, 68, diz assim, quando nós falamos mal da liderança de um pastor, que traz uma palavra mais dura, que fala assim, ó, à vista disso, do 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Então, meus amados, quando nós falamos mal de um pastor ou de um líder, nós podemos pegar esse aqui, ó, e jogar fora, não vale de nada. Está escrito aqui, então, à toa. Então, por que nós, a começar da minha vida, quando eu falo nós, eu estou em primeiro lugar. A palavra de Deus tem que gerar em nós transformação. A palavra de Deus tem que gerar em nós algo que nos leve muito além daquilo que ouvimos, daquilo que queremos para a nossa vida. Muitos aqui oraram pela vida do Sr. Jorge, muitos aqui oraram para que ele fosse curado, para que Deus permanecesse, mas as respostas vêm do Senhor. Não nós, como uma vez o Saulinho disse isso muito bem lá quando eu fiz o PROM, nós dissemos, uma vez o Saulinho pregou sobre isso, o Labiano depois veio confirmar, nós somos súditos, ele é o rei, nós cantamos, nós dizemos, nós cantamos, nós louvamos isso aqui na vida várias vezes, várias músicas falam que ele é o rei, que ele é o rei, mas como eu, como súdito, vou dar a ordem ao rei? Como nós poderemos dar ordem ao rei? Nós poderemos pedir, Senhor, nós oramos igual o Pai Nosso, Senhor, que seja feita a tua vontade, e não a vontade do Marcos, e não a vontade do pastor Alain, e não a vontade de cada um de nós, mas que seja feita a tua vontade. É por isso que é enfatizado, o pastor diz após dia aqui nessa igreja, conosco na reunião de oração, que nós temos que orar para tudo, buscar o Senhor como centro da nossa vida. Como foi dito aqui semana passada, Ele tem que ser o centro, Ele tem que ser o balizar. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, vamos ver o que a palavra de Deus fala, porque a multidão, ela vai naquilo que as outras pessoas acham, mas o discípulo vai conforme a palavra de Deus, aquilo que ela nos mostra. E, às vezes, o discípulo, ele vai ter inimizades, às vezes o discípulo, eu não vou conseguir agradar o Marcelo, não vou conseguir agradar a Lu, e assim por diante. Mas o discípulo consegue agradar a pessoa principal, que é Cristo Jesus. Porque desde a minha esposa, em amizades, eles não podem me dar algo que Cristo possa nos dar. A vida eterna, a salvação, porque o sangue dele é precioso.
como foi cantado aqui, ele morreu para nos salvar, ele morreu para que nós entregássemos dia após dia a nossa vida a ele, e não fazermos aquilo que agrade A, que agrade B. Aí nós estamos sendo no meio da multidão, e não como Cristo Jesus. Outra característica que o discípulo, que Deus foi colocando no meu coração, é colocar em prática. A multidão aprende a palavra de Deus, ouve, sabe o que é pecado, o que não pode ser feito, o que tem que ser feito, mas não o faz. Sabe quais são os princípios da palavra de Deus, mas na hora da tentação desobedece. Aí eu fui estudando, aí Tiago 4:17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Tiago continua, Tiago 1:21, 23, 24. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago também diz: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Então, eu fico por entender. Nós sabemos da palavra, nós sabemos nós sabemos todos os princípios da palavra de Deus, e Tiago nos fala da língua, Tiago nos fala aqui da fonte. Então, eu fico por entender, e isso já aconteceu com a minha vida, eu não estou me eximando disso. Nós louvamos, saímos aqui do culto, e daquela porta ali, ou até mesmo aqui dentro, ou até mesmo no almoço, nós falamos mal da palavra de Deus que acabou de ser ministrada, que acabou de ser pregada. Então, por qual motivo nós vimos aqui, louvamos, e depois falamos mal? Tem algo que eu não consigo entender, igual o pastor falou, vocês sabem, eu sou policial militar, então tem muita hierarquia, tem muita disciplina, é não Senhor, é sim Senhor, tem que obedecer. Nós conseguimos obedecer tantas coisas, nós copiamos tantas coisas deste mundo, que não nos leva a lugar nenhum, só leva para o buraco, só leva para a vaidade, só leva para as coisas boas que essa vida pode nos dar, coisas que o inimigo vem e nos mostra: não, faz isso, não deixa de fazer aquilo não, ouve só isso, coisas que nos massageiam o nosso ego. Mas a palavra de Deus, aquilo que realmente vem para nos confrontar, nós não queremos, nós deixamos ela de lado. E isso uma vez foi dito para mim mesmo. Eu lembro uma vez, quando a David estava no galpãozão, antes de eu ir para a Força Nacional, antes de eu operar minha coluna, eu lembro muito bem, um dia quando a Clarice veio orar comigo, estava minha esposa do lado, e ela bem disse, Deus usando a vida dela, e Deus falou assim: endireita os seus caminhos, porque senão eu vou te quebrar no meio. Foi muito forte aquilo ali, eu fiquei com medo, mas não tive vergonha na cara. Continuei fazendo as coisas erradas, as coisas que saciavam realmente a minha carne e os meus prazeres. E logo depois que eu vim da Força Nacional, eu machuquei na Força Nacional, machuquei em Vitória, e aí eu fiz apenas 3 cirurgias na coluna, justamente no meio, porque eu ouvi o recado do Senhor, mas não tomei atitude de mudança, não tomei atitude de realmente colocar a palavra como centro, quis fazer aquilo que a multidão, a grande massa faz, ao seu próprio prazer. Escuta, mas não coloca em prática. E a palavra de Deus, ela tem que ser realmente o centro. Em Salmo 119, 97, diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Será que é mesmo, meus amados? Será que a palavra de Deus é a nossa meditação todos os dias? Eu até comentei com o pastor Alain, eu estou sendo engolido com o curso de formação de soldados, a minha chamada é 6h30 da manhã, eu trabalho até 20
21 horas, tem dia que eu levo a Luciane depois do expediente, ela fica comigo lá até 11 horas da noite me ajudando, mas mesmo nessa rotina que mudou por causa do curso de formação, ainda eu tiro tempo, eu não estou orando com os irmãos, congregando ali na Virgem na parte da manhã, mas eu tiro tempo, mesmo nessa correria, eu estou tirando tempo para meditar a palavra. Isso tem sido na vida de cada um de nós aqui, meditar mesmo na palavra de Deus, colocar em prática, ouvir aquilo que foi dito aqui no domingo, ou conseguir ouvir, que agora o Marcelo está conseguindo subir os vídeos para a página, ouvir, relembrar aquilo que está sendo pregado. Se eu perguntar aqui, aquele que foi pregado dia 1º, uma vez aqui, no dia 1º deste ano, eu lembro muito bem a Eunice dando um recado do Senhor para nós sobre língua. Você bem disse ali, ó, o púlpito estava virado ali, pastor, daquela outra forma que o senhor colocou. Nós estávamos ali e você, Nilson, o Espírito Santo pegou e falou aqui para nós estarmos freando, para nós observarmos a nossa língua, para nós estar observando aquilo que estamos falando, daquilo que estamos dizendo para o próximo, que a palavra de Deus também nos fala o seguinte, que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, quando eu falo mal do Marcelo, eu não estou falando mal do Marcelo, eu estou falando mal de Cristo. Então, se você não acha, então eu posso pegar e diminuir N páginas dessa palavra de Deus aqui, ó, que a Bíblia vai ficar fininha. A Bíblia vai ficar apenas coisas que agradam o seu coração, que é prosperidade, que é alegria, que é uma família bem-sucedida. E Jesus não veio para isso. Jesus veio para trazer divisão. Jesus veio para trazer discórdia. Ah, Marcos, onde está isso? Tá. Jesus disse, se você quer ser meu discípulo, deixai pai e mãe. Nesse mesmo contexto, Jesus fala de divisão, que ele veio para trazer divisão na terra, porque uns querem A, outros querem B. Os que querem A querem conforto. Os que querem B querem andar com Cristo, quer se entregar, quer viver o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro é se doar a cada dia para o próximo e não para si mesmo. E isso é a palavra que nos traz todos os dias. Outro, antes, Salmo 1, 2 diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Viver a palavra produz o ensino de frutos e dá frutos. Outra característica do discípulo e não da multidão é aquele que multiplica, é aquele que, durante o seu dia a dia, mostra através das suas ações, do seu andar. Às vezes você não precisa nem falar. Eu não quero me exaltar aqui, mas eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu nem precisei, pastor, falar para os meninos lá do curso que eu era evangélico, que eu era crente, vamos dizer assim. As minhas atitudes, eu tenho que ser duro, eu tenho que ser enérgico, porque tem uma disciplina, uma hierarquia a seguir, e mostrar a eles como é o meio do militar. Mas algum deles me perguntaram no WhatsApp, separadamente, perguntaram assim, sou Sargento Teixeira, qual igreja que o senhor congrega? Aí eu perguntei, eu nem falei que eu sou crente, não, mas a atitude do Senhor demonstra isso. Mas isso é para a honra e glória do Senhor. A minha nada, como foi cantado aqui, é que Ele cresça e eu diminua a cada dia. É que nós venhamos a nos diminuir a cada dia para que Ele cresça. Aí eu trago a pergunta para vocês, para a congregação, como é seu dia a dia no seu local de trabalho? Como é seu dia a dia no trânsito? Quando é seu dia a dia, quando a sua conta está no vermelho, ainda você tem que pagar algo. Como é seu dia a dia? Como as pessoas te vejam? As pessoas vejam em você um Cristo, as pessoas vejam em você um pequeno Cristo, desculpe, copiando mesmo, sendo um imitador de Cristo, ou as pessoas vejam em nós apenas um frequentador de igreja. Eu lembro quando eu estava com a vida também toda bagunçada, e apenas frequentava desde a época, o senhor está aqui há 13 anos, né? 13 anos. Desde quando o pastor está aqui, foi na minha época de uns 3 meses antes, pastor, eu fui para a segunda igreja. Eu fui para tentar resgatar o meu casamento, que a minha vida estava toda destruída. E vocês muito bem sabem da história. Uma hora eu vou contar toda a minha história lá no
no curso para todos, de uma vez só, saber quem era o Sargento Teixeira e quem é o Sargento Teixeira hoje. E aí, eu lembro muito bem que numa das conversas, o próprio pastor Alain, uma vez conversando comigo, que tinha que haver, multiplicar, nós tínhamos que realmente, bem dizer, mostrar através da minha vida, porque eu estava na polícia e fazer a diferença. Só que eu não fazia diferença. E um dia um superior meu falou comigo assim: você se diz crente, mas as suas atitudes não demonstram isso. Que pancada que eu levei, que porrada que eu levei. Um superior meu falou dessa forma, eu falei: meu Deus, a minha vida está toda desgringolada, está toda bagunçada mesmo. E aí precisou de todo o processo que Deus fez na minha vida, que Deus fez na vida da minha esposa, na minha família, para que eu tomasse verdadeiramente vergonha na cara, mudasse a minha atitude, o meu modo de ser, e mudar completamente o lado da A para o lado B, vamos dizer assim, e alimentar o meu coração, o meu corpo com a palavra, para que ela seja centrada. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar, não, mas você fala vergonha na cara, as pessoas usam mudar de atitude, mas quando nós venhamos e quando fala assim, igual um dia o Eduardo bem disse aqui, a gente fala assim, não, nós temos que realmente tomar vergonha, às vezes a palavra é dura, a palavra choca, mas ela tem que chocar, tem que haver mudança mesmo. E aí muitos pregadores falam assim, tem que haver mudança, meus amados, tem que haver isso, tem que haver aquilo. Por que então o próprio Jesus chamou tantos de hipócritas, e os pastores ou os líderes, e assim não pode? Mas nós temos que estar o quê? Sempre com a palavra de Deus centrada no nosso coração. E outra coisa que Jesus nos fala, ide, portanto, e fazei discípulos. Ide, portanto, lá está no imperativo. É uma obrigação minha, não é uma obrigação só do pastor Alain, só do Saulinho, só do Zezé, do Roberto César, dos líderes do grupo de louvor que cantou. Está no imperativo, todos nós, isso é uma obrigação daquele que se diz crente, daquele que quer viver verdadeiramente a palavra de Deus. Está no imperativo ali o verbo. Ide, portanto, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós estamos fazendo isso? Qual discípulo? Não precisa responder. Qual discípulo você fez deste ano para cá? Desde o dia 1º. Nós estamos afastando as pessoas de nós ou nós estamos conseguindo atrair as pessoas para perto de nós através das nossas ações, através do nosso modo de ser? Pense, medite, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós para que a cada dia possa haver uma transformação em nossa vida, para que nós venhamos a cada dia viver conforme a palavra dele e não conforme o nosso próprio desejo. E eu quero terminar, depois o Jefferson vai trazer mais uma canção para nós, algo que é muito forte. Eu gosto muito de estudar o apóstolo Paulo. Aquele dia que o Roberto César trouxe aqui a palavra sobre Paulo, eu fiquei assim, Roberto, prestando bastante atenção, porque eu gosto demais da história de Paulo, de como ele transformou, de como Deus usou Paulo para poder transformar a pessoa, que Paulo era uma pessoa que realmente era avesso ao evangelho, sempre perseguia os cristãos, e ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, e ali teve uma transformação de vida. E Efésios capítulo 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Nossa função, como discípulos, a cada dia, eu aprendo isso dia após dia lá na CEBI, através até do pastor de Jaci, que parece um padre, né, ficou na casa do Senhor. Ele fala que a função do crente, a minha função é a sua, só tem uma nessa terra: glorificar o nome do Senhor através dos nossos atos. Se a minha vida, de segunda a segunda,
não estar glorificando o nome do Senhor através dos nossos atos, nós não estamos sendo discípulos de Cristo. Nós estamos apenas andando atrás da multidão. Como nós vemos muitos eventos na cidade, multidão no estádio de futebol, gritando, igual ontem aconteceu, né, o jogo da seleção brasileira, aquela multidão. Agora imagina aquela multidão ali toda louvando o Senhor, mas louvando verdadeiramente. Não, como o pastor bem diz, essas muitas músicas que só satisfaz o ego, só enche. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. É o inverso da palavra de Deus, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a vontade do Marcos. E para isso, como nós conseguimos, então, fazer que essa palavra venha e transforme mesmo, mexa conosco a cada dia, é humildade, é deixar Jesus à frente e nós sempre atrás dele. Ele sempre à frente, conduzindo os nossos passos, conduzindo as nossas vidas. E assim seremos, e assim vamos conseguir sair do lado de multidão e cada dia mais andar como discípulo, aquele que quer viver, que quer amar e quer fazer a diferença no meio onde cada um aqui está plantado, na faculdade, no local de trabalho, dentro da casa, na rua, no trânsito, onde cada um aqui está plantado, nós temos que ser discípulos de Cristo. E o Jefferson agora vai trazer uma música. No início, nós cantamos, o Jefferson cantou uma música que fala do ego. É música de multidão. Teríamos N músicas aqui para trazer, que fala sobre multidão do próprio ego. Eu deixei o Jefferson bem livre a respeito disso. E agora o Jefferson vai trazer uma música que fala a respeito de discípulo. Aquele mesmo que quer tomar a cruz e seguir Jesus. E depois eu queria convidar o pastor, o senhor, para pregar. Nós convidamos as pessoas a virem à frente, o senhor está orando pela igreja. Ok, essa eu sei tocar. E essa você sabe cantar, então vamos louvar o Senhor com essa canção. Vai. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. De imaginar é me inspirar para te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Cadê o baterista? Vamos lá, baterista. A um nível mais profundo de intimidade contigo, Pastor, ó Senhor. Vem cantar com a gente, vem cá. Vamos cantar. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser.
meu coração deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.